falar um pouquinho da vitória aí do Náutico, que Chapo falou que ia dormir tranquilo a partir do jogo do Floresta. Né? Eu dormi tranquilo depois desse jogo do Tombense, já fiquei feliz. Foi uma vitória já que deu, acho que uns 50% aí de tranquilidade. Vamos para a confirmação agora no sábado. Tá aí os números da partida. O primeiro é os gols esperados, mas eu acho que o programa vai muito no tema dos gols esperados, porque eu queria falar um pouco sobre isso com o vídeo e tal, então vamos usar esse número depois, mas indo para chutes. O Tombense teve 13 chutes, o Náutico 11. Muriel fez 4 defesas contra apenas uma defesa do Matheus Aurélio, que é o goleiro do Tombense, 4 escanteios a 2 para Tombense. O Náutico fez 23 faltas contra 13 da Tombense, então um número bem elevado de faltas do Náutico, corretamente, tá? Jogou com linha alta, jogou se expondo, passou, mata a jogada. Não tem segredo, tem que fazer isso mesmo. No segundo tempo, o Náutico ali, quando passou de 25 minutos, acabou o jogo. E o Náutico levou alguns 3 ou 4 cartões amarelos ali, só nisso, só assim, beleza, passou da minha marcação. Não vai puxar contra-ataque, não. Fica aqui, volta. E eu acho que tem que ser esse realmente o modus operandi, tem que fazer isso mesmo, não tem outro jeito de compensar. Nas questões agora dos desarmes, o Náutico teve 4 desarmes contra 2 do Tombense, indo mais para os detalhes da finalização, né? Dos 13 chutes da Tombense, 3 foi no gol, e dos 11 chutes do Náutico, 3 também foram no gol, uma finalização na trave para cada lado, e aí teve 3 interceptações de chutes bloqueados para cada lado. Então, assim, mostrou uma partida em questão de número, finalização, muito parelha, e assim, isso me deixou muito pensativo, sabe, de por que os números são tão parecidos, ou até com alguma superioridade do Tombense, e a minha impressão da partida foi completamente diferente. Porque eu assistindo o jogo, assisti 2 vezes já o jogo, e eu não tenho uma percepção de que o jogo foi parelho. Para mim, o Náutico jogou assim, consideravelmente mais do que o Tombense. E aí, nesse sentido que eu preparei o vídeo, para a gente dar uma olhada no porquê talvez tenha tido essa percepção, porque os números são diferentes talvez da percepção. E aí, por que é bom você não analisar o um ou outro, né? Às vezes você assiste só um jogo e acha que foi um domínio puro, e os números demonstram talvez que não tenha sido tanto assim, e o contrário também existe. Às vezes você está ali, acha que seu time foi muito mal por causa dos números, e quando você assiste a partida, você olha que, talvez não tenha ido por esse caminho. E aí, por isso que eu disse que eu ia pegar os gols esperados para o final. E aí a comparação, o Tombense criou 0,81 de XG, e o Náutico criou apenas 0,50. Então, o Náutico, que ganhou de 2-0 o jogo, teve um XG, um índice de gols esperados, assim, inferior ao do Tombense. E aí eu fiquei muito preso nesse programa para tentar entender o porquê isso aconteceu, e eu acho que eu consegui chegar em algumas conclusões. E talvez a gente já tenha chegado a essas conclusões até no pós-jogo. Porque se você pegar o índice de estrelas, a gente viu ali os jogadores de ataque com um número de estrelas muito pequeno. Assim, Patrick Alain não foi avaliado bem, Kelvin, apesar da assistência, não foi avaliado bem, Mezenga, eu acho que teve até uma boa vontade ali da gente com o Mezenga, por causa de participação, muito por causa de expectativa também. Eu acho que Mezenga ele entrou num lugar de tão baixa expectativa que ele se aproveita disso, um pouco da avaliação, e Vinícius foi outro que também não teve uma nota
boa, né? Ficou ali em dúvida em ser o pior em campo junto com o Patrick Alain. E eu acho que essa má atuação dos jogadores de ataque fizeram muito esses números parecerem ser tão parelhos. O Náutico fez um jogo controlado com o Tombense. Eu continuo achando isso. O Náutico jogou melhor. O Náutico foi defensivamente muito bem no jogo. O Tombense ele só tinha uma forma ali de chegar, basicamente, que era no contra-ataque. Que, obviamente, o Náutico vai deixar espaço. O Náutico está jogando fora de casa. Então, assim, invariavelmente, vai acontecer um bate ou rebate, vai perder uma segunda bola e vai assim, ter um lance de contra-ataque. E o Tombense, a gente até falou no pré-jogo, que se aproveita dessa situação. Alguns gols do Tombense foram nisso, né, nesses aspectos aí de puxar de contra-ataque. O Tombense chegou com perigo contra o Náutico nesse tipo de chegada, que vai acontecer, assim, não tem como. Seria pedir demais também que o Náutico fosse 200% dominante na partida. Então, assim, o Náutico jogou bem, o Náutico teve domínio defensivo, mas por que não conseguiu chutar mais a gol? Por que não conseguiu um XG? E aí eu tenho assim, a convicção que é por erro na tomada de decisão. Assim, a quantidade de lances que o Náutico tinha o modelo definido e executava mal uma jogada que era jogada de perigo de gol e acabava saindo nada, é absurda. Assim, eu vi pelo menos uns 6 lances que eram lances de perigo, que aquilo ali deveria sair pelo menos um chute. E foi desperdiçada porque um jogador ou outro de ataque, na maioria das vezes, tomou uma decisão absurda. E aí, um exemplo, aquele contra-ataque de Patrick Alain, que ele toca extremamente mal. Aquilo não conta para o XG. Talvez aquilo tenha sido uma das melhores chances do jogo. Tombense não teve aquele chute de Jefferson. Ele gera um XG muito alto, gera um XG alto, porque ele foi finalizado. Mas você prefere ter qual chance? Aquela de Patrick Alain ou a de Jefferson Renan? Mas tu tá falando qual do Jefferson Renan? Aquela do começo do jogo? Do começo do jogo. Porra, a de Jefferson Renan foi difícil também, né? Foi difícil. Não, foi difícil, mas ele tem que levar. Então, mas é justamente esse ponto. O Jefferson Renan é difícil, o de Patrick Alain era difícil. Aquele sai na de verdade, cara a cara. Na verdade, é um lance muito parecido, né? Os dois foram finalizações assim de perigosas. Seria se Patrick Alain tivesse finalizado. Justamente. Não, seria se. Ah, tá. Então uma contou muito, a outra contou zero. Zero. Conta zero. E por que o Náutico não chega? Por que o Náutico não teve esse perigo? Porque, pô, não chegou. O Náutico teve a oportunidade. É um dado muito frio, né? É frio. Completamente frio. E aí foi por isso que eu fui ver. Caralho, porque eu tô ficando maluco? Porque eu vi o jogo 2 vezes. E eu não enxerguei isso. Será que realmente o Tombense foi superior? E não foi. O Náutico teve chance, só que o Náutico desperdiçava as chances que tinha. O Náutico chegava e não finalizava. O Náutico chegava e escolhia um caminho mais difícil para fazer. Então, assim, isso para mim foi o ponto principal do jogo. O Náutico entrou com um modelo extremamente bem definido. O gol do Náutico sai porque o Náutico queria fazer aquele gol, o gol de cabeça. Assim, o Náutico entrou no jogo para fazer um gol de cabeça. E aí tentou bastante cruzamento e talvez isso tenha até atrapalhado um pouco, porque às vezes tinham jogadas que eram muito mais propensas a você entrar na área, a tentar outro tipo de lance, e o Náutico forçava um cruzamento. Então, assim, o Náutico foi com um estilo bem definido. O Náutico conseguiu executar a marcação alta diversas vezes. Marco Antônio deve ter roubado umas 5, 6 bolas assim em condição boa do Náutico atacar. E o Náutico não conseguia concluir. Por quê? E aí eu acho que são as decisões. Tu tá com o controle aí do vídeo, Chapa? Porque aí a gente já pode. É o do Tombense ou Hélio Borges? Tombense. Porque aí a gente. É até um vídeo Palmarès grande. De seleção, talvez seja. Se der para pausar já. O Náutico, então, assim. Só fazendo Não sei se eu me fiz entender
qual foi a ideia desse vídeo, o que é que a gente vai ver. Basicamente, a gente vai ver chances que o Náutico executava seu modelo de jogo bem, chances que o Náutico tinha possibilidade de fazer um XG melhor, chances que o Náutico tinha de colocar o goleiro adversário para trabalhar, ter um volume ofensivo que desse uma impressão que o Náutico estava jogando melhor realmente e não conseguiu. E aí, eu acho que por esse caminho a gente vai entendendo aí talvez o motivo do Náutico não ter feito um jogo de manual. Eu acho que o Náutico poderia ter saído desse jogo com 4-0, igual o Ipiranga, por exemplo. Só que contra o Ipiranga a gente conseguiu decidir muito melhor do que a gente decidiu nesse jogo contra o Tombense. E aí, logo no primeiro lance, a gente já vê o Náutico, em 2 minutos de jogo, a situação é o Tombense correndo para trás, porque a marcação alta do Náutico está completamente encaixada. 2 minutos de jogo, o Náutico está colocando o Tombense para correr para trás, que a gente sabe que é uma característica do Náutico. O Náutico faz isso. Se vai ter assim, alguma coisa depois, se vai ter algum contra-ataque, algo que vai gerar isso, é do jogo. Assim, o Náutico tem que, ao máximo, tentar evitar isso. Mas a verdade é que 2 minutos de jogo, 2 minutos e 35, o Tombense está correndo para trás, fugindo aí da marcação alta do Náutico. O final desse lance não vai ser bom para o Náutico, mas já dá para mostrar ali que o Náutico tem um modelo bem definido do que vai fazer desde o começo da partida. Se puder dar play, Chapa. Pressão. Esse é o lance de Jefferson Renan, né? Acho que teu microfone desligou, João. Eita, foi mal. Se der para voltar logo no começo daquele lance. Aquele é o lance de Jefferson Renan, da finalização de... Pode voltar logo no início. Você vê que ele tem opções para abrir tanto pela esquerda quanto pela direita, mas ele faz a jogada individual e perigosíssimo, viu? Mas isso aí... Ele podia ter tocado para a esquerda ali, né? Ele vacilou. Podia. Mas o Náutico, primeiro... Volta logo no começo, bem no começo do vídeo, realmente, Chapa. Só porque tem uma coisa interessante. Pausa aí. Pausa agora. Eita. Só mais um toquezinho e pausa, que vai aparecer na tela. Aqui? Pode dar play. Não, pode dar play. Quando o cara der o chutão ali, tu pausa. Foi um pouquinho antes ainda. Foi só um pouquinho antes. Peraí. Não, depois. Vai, solta mais um pouquinho. Soltou. Agora. Cara, esse cara aqui é Ryan. Esse cara. O que tá brigando ali? O que tá brigando ali no meio? Que tá brigando. É Ryan. Olha o nível da pressão alta, que o a linha alta, né? Tá, assim, é o máximo, talvez, que você possa chegar. O seu zagueiro tá disputando. Aquele é Jefferson Renan. E aí o Náutico conseguiu roubar a bola, entre aspas. Ryan, ele é bem executado no que ele faz. Porque ele disputa a bola e ganha. O fogo é que quem segura a segunda bola é o Tombense. E aí esse lance sai de uma falta claríssima em Marco Antônio, assim, que depois vem do replay, é um absurdo o juiz não ter marcado, e surge o contra-ataque. E aí você fala, pô, é o mesmo risco que o Náutico vai ter de roubar essa bola e fazer o gol, talvez seja o risco de levar um contra-ataque e levar o gol também. Então, assim, você é o cobertor curto. O Náutico acredita que, assim, deixa ele mais próximo do gol. E por isso... E assim, considerando que o Náutico levou um gol nos últimos 5 jogos, né? Então, assim... O Náutico... Hélio dos Anjos levou 4 na Série C. E em quantos jogos já? Ele fez 9. 4 gols em 9 jogos é uma média muito boa. E aí não há... É o famoso irrefutável, né? Os números falam por si. Então, isso dá certo, o Ryan tá ali. Tem dado, né? E aí, então... pode dar play. Observe Marco Antônio, tá? Porque é falta. Claro, isso, o Náutico ganha a bola de novo. E tem a falta ali, Marco Antônio. Falta clara. E ali também o Náutico tá esfacelado também, né? Porque ganhou a bola 2 vezes, sofreu a falta. Seu zagueiro tá indo na intermediária, vai ter que depender do goleiro, realmente.
E aí você vê um tipo de chance do Tombense no contra-ataque. Em compensação, olha uma chance que o Náutico cria. Tocando a bola tranquilamente, já levou, saiu da direita, foi para a esquerda com o Vinícius. Vinícius optou pelo cruzamento, Mezenga ganha ali. Arnaldo tem uma chance de executar o cruzamento de novo e ganha só o escanteio. Então, é uma chance... Pode pausar aí também, Chapo. Só para falar que, enquanto o Náutico criava chances controladas, chances que o Náutico tocava a bola, chegava em um lugar que poderia fazer uma jogada mais específica, o Tombense dependia de erro do Náutico ou do juiz ali para chegar. Nesse momento é 8 minutos e quem está mais próximo de ganhar é o Tombense, porque perdeu aquele gol e o Náutico nem chutou na barra. Mas, para mim, quem jogava melhor já era o Náutico desde o começo. E aí, mais uma vez, o Náutico forçando uma marcação alta e forçando o goleiro do Tombense chutar para longe. E aí, vamos ver o que é que vai acontecer no lance. Igor Fernandes já toma a bola e vai já em direção ao ataque. Vinícius está a tabelinha e o passe de Vinícius, absurdo o passe para Marco Antônio. E aí, Mezenga escora. Pode pausar agora, Chapo. Pô. Não, mas beleza. Só para mostrar. Dá para voltar. Aqui. Exato. O Vinícius, o Náutico pressionou, ganhou a bola. A pressão do Náutico no goleiro foi bem sucedida, porque o Náutico tem que estar com a bola agora. O Náutico fez o que queria, fez a Tombense sair e já chegou no contra-ataque. Vinícius acertou um belo passo para Marco Antônio. Marco Antônio tem total capacidade de entrar na área, pô. Entra na área, leva essa bola para o lugar onde está protegido. Tenta uma melhor condição. E o Náutico forçou o cruzamento, que pô, era a arma do Tombense, o ponto fraco do Tombense, mas talvez você não precisasse todas as horas buscar isso, sabe? E acho que o Náutico até tenha tentado demais esse cruzamento, essa bola na área, talvez às vezes sem necessidade, e aí pode dar play no lance, Chapo. E aí Marco Antônio tenta o cruzamento. Então, uma jogada excelente do Náutico. O Náutico fez manual, pô. O Náutico roubou a bola, achou um volante livre e errou. Mais uma vez, Patrick Alain volta para armar o jogo. Arnaldo tá livre, pô. E Kelvin vai para um X1 aí, pro X1 ali, sem necessidade nenhuma. E deixa o Náutico criar. Só um ponto. Naquele lance ali valeu 0 também, né? O lance anterior, de Marco Antônio. 0. Não conta. E aí, é um ponto interessante mostrar o passe de Vinícius, porque é isso que eu estava falando no pós-jogo. Eu acho que a expectativa da torcida com o Vinícius é muito dele atacando a linha de fundo e tal. E esse Vinícius para mim é uma visão muito parecida com o Muriel. A longo prazo, o volume de jogo total, você percebe que é melhor ter Vinícius do que ter um Perronha qualquer ali, um Iago Dias. Porque o volume, um passe, uma recomposição, o conjunto todo da obra de Vinícius é muito superior a um esquisito qualquer jogando ali, entendeu? Então, com certeza. Aí você vai dizer, mas ele não é aquele velho Vinícius de 2021. Pô, tudo bem, mas em geral ele vai contribuir muito mais, pô. Por ser Vinícius, por ser um jogador muito mais completo, né? João, tu queres que a gente coloque outro vídeo agora? Não, ainda tá num terço do vídeo. Falta muito ainda. Ah, ok. Pode E aí, Kelvin, também um lance, ele protegendo a bola, vai achar um excelente passe ali para Mezenga, que vai fazer a escorada. Mais uma jogada perfeita do Náutico. A bola tá com meia e aí vai para Vinícius. E aqui eu acho que Vinícius tem decisão errada. Vinícius tem o lateral passando, tem uma situação de ataque muito boa e o chute é muito ruim. E o Náutico sai de uma jogada que talvez seja perfeita para 0, mais uma vez. Outra jogada aí do Náutico com o Arnaldo, um bom cruzamento, e o Náutico também não aproveita ali, o zagueiro tomou. Isso aí acho que gera um contra-ataque para o Tombense. Mais uma vez o Náutico tá exposto, né? Se o Tombense puder tocar e sair, uma coisa que eles fazem bem, eles vão. E Igor Fernandes aqui é monstro, velho. Volta um pouquinho aí, só nessa parte de Igor Fernandes, Chapo.
Porque, velho, aquele giro que Igor Fernandes dá é muito difícil. E ele faz numa tranquilidade para roubar a bola. Ó, ele aqui, muda né? Exatamente. Olha a forma que ele muda o trajeto do corpo e ele só consegue fazer o desarme com isso e a gente, às vezes, desvaloriza o jogador. É porque se ele tivesse com o corpo virado da outra forma, ele não conseguiria... Aqui, ó. Não... Se ele continua aqui, ele não consegue fazer o desarme com a esquerda, que é como ele fez, né? Olha lá. Exatamente. Olha lá. Ele girou, aí agora ele tem postura para tirar. Isso aí é o manual. Senão não dava. Ele fez o manual. E aí a gente desvaloriza, às vezes, por não ser um jogador ofensivo. Ó, Marco Antônio, executando a pressão. Jogada do Náutico, mais uma vez, o quê? Perfeita, pô. Tá no teu ponta. Por quê? Tipo, por que você vai fazer isso? Mezenga deu espaço para Vinícius. Mezenga deu a opção de passe ou deu a opção para o Vinícius puxar para o meio e Vinícius puxou para um lugar que talvez gerasse menos jogo, sabe? Mais uma vez, o Náutico ganha a primeira bola, sobra para Kelvin. Isso aí talvez seja até a jogada do gol do Náutico, que está mais alongada. E aí, ó, Arnaldo vem para o cruzamento, o Náutico com a área pesada, consegue o rebote, chega em Vinícius. Agora, a decisão de circulação de Vinícius, muito boa para Igor Pereira. Igor Pereira com um lançamento perfeito para Arnaldo. E Kelvin chega no apoio e consegue o cruzamento na cabeça ali de Marco Antônio, que saiu o gol do Náutico. Então, assim, uma jogada que é perfeita, saiu o gol. Só que outras o Náutico decidiu, eu acho, muito mal. O cara tentou dar uma caneta em Igor Pereira ali. Foi completamente desarmado. Mais uma vez, o Náutico saindo no contra-ataque, Patrick Alan achando o Kelvin. Pô, tu tá com teu ponta, pô. Teu meia achou teu ponta no contra-ataque. Ele tá no mano a mano. Achou o lateral, vai voltar para Kelvin a bola. Velho, Kelvin é canhoto. Ele consegue levar aquela bola para a ponta e cruzar. E ele tenta com 3 dedos. E o que é que gera? Contra-ataque. E aí o Tombense vai tentar ser incisivo. Então, com um lance que era bom para o Náutico, que o Náutico construiu a jogada, o plano de jogo do Náutico foi executado e que gerou chance foi para o adversário, porque a gente não soube aproveitar o que a gente criou. Então, mais outro lance aí, Igor Pereira monstruoso, roubando a bola. Diga Arnaldo. Arnaldo é um gênio nesse lance. Olha o passe que ele acha para Kelvin. Você é ponta, você é canhoto, entra na área, velho. Tipo, entra na área. Volta naquele lance, Chapo, por favor. Kelvin é pouco de puxar a bola para fora, né? Ele sempre puxa para dentro. Ele bota para o meio sempre, pô. Peraí, eu errei o clique aqui. Vê, esse aqui, o Náutico, né? Exatamente. Vê como a jogada é perfeita. Igor Pereira ganha a segunda bola, vai abrir o jogo com o Arnaldo. Esse passe de Arnaldo não é fácil, pô. Olha o passe entre linhas que ele enxerga ali. Ele deixa... Velho, você é o ponta, você tá no 1 contra 1. Coloca essa bola para a área, dá o tapa e tenta buscar depois para tentar chutar. E ele tenta um chute ali incompreensível. E aí o lance aí do contra-ataque do Náutico, o Kelvin puxa muito bem o contra-ataque, acha Patrick Alan muito bem. E a decisão de Patrick Alan não é nem a decisão errada, é a execução. Porque Igor Fernandes ele poderia até ter sido um bom passe. Agora, não nessa força. Talvez o pior que ele podia voltar para. Se ele volta para Igor Fernandes, e Igor Fernandes bate de primeira para Kelvin, mas aí é Bayern de Munique, né? Não sei se é tão difícil assim, não, velho. Porque Patrick Alan, ele tá claro, ele erra o passe, pô. Ele toca fraco na bola. Ele, na puxada que ele dá, ele tentou cortar, perde o equilíbrio. Ó. Ele perdeu o equilíbrio, perdeu a passada e aí ele toca mal para trás. Ele teria que tocar de primeira para dar tempo, né? Ele teria que tocar de primeira para dar tempo aqui, ó. Ao receber o passe, ele já fica meio com calcanhar. Mas aí eu acho que é pedir demais. Não, mas eu acho que dava. Acho que quando ele puxou, se ele tocasse forte na bola, ia. E aí mais um lance do Náutico executando pressão, marcação-pressão. O Tombense estava mais corajosa no segundo tempo, estava tentando tocar mais a bola. E aí, beleza, toca aí, gol. Errou. E aí, Marco Antônio tem mais uma chance. Arnaldo vai chegar. O Náutico tem superioridade no segundo pau. E o cruzamento é uma bolinha voltada para trás. E o Náutico, mais uma vez, numa jogada perfeita, numa jogada de execução do plano de jogo, o Náutico que vale 0 de novo, né? Que vale 0 mais uma vez. Agora o Náutico errou a saída de bola.
O Tombense vai tentar sair jogando, o Marco Antônio vai roubar a bola novamente. Aí tu pode pausar. Calma. Agora, Chapa. Agora. Peraí. Essa aí vai ter que ser no momento do passe de Patrick Alan. Porque é mais uma jogada perfeita do Náutico, que da execução de plano de jogo. Aqui, né? Vê. Não, pode. Aqui eu passo. Pode passar. Quando a câmera subir, tu pausa. Agora. Olha Vinícius, velho. Vinícius tá passando, pô. Tu é o camisa 10 do time. Tu tem que tentar um passe mais difícil, pô. Tá lá, né? Lá mais aberto, né? Lá, aham. Ele deu um passe de lado, né? Ele deu um passe pro passe de zagueiro. A circulação, pô. Tu é o camisa 10, não é o camisa 10 porque é 20, né? Mas é o meia central do time, assim. Tu tem qualidade para dar o passe. Olha o posicionamento dos zagueiros. Esses zagueiros, se essa bola passa nas costas dele, eles não pegam o Vinícius mais nunca. Porque daqui que eles vão girar o corpo ali, já era. Não dá. E Patrick Alan tenta um lance, então, mais um lance que o Náutico executou a pressão bem, Marco Antônio roubou a bola, caiu no pé do nosso camisa 10, e o que, é que a gente tira disso? Contra-ataque do Tombense. Por quê? Por má execução. Porque a bola vai nas costas do jogador do Náutico e é contra-ataque do Tombense, pô. E o Tombense tem mais uma vez a chance boa, é porque o jogador do Tombense também decide mal, né? Mas chuta para fora ali, e o Náutico desperdiça. E aí, outra execução de jogada excelente agora do Náutico. O Náutico executa ali a pós-perda, Auremi acha Hélio Borges, e Hélio Borges é direcionado ao gol. Ele vai para fazer o gol. E aí ele chuta na trave, e mais uma vez, assim, para mim, eu acho que o mais impressionante para mim desse lance de Hélio Borges, ele ter tido a calma de dar esse passe. Acho que foi o melhor lance individual de 2025 do Náutico, isso aí. Talvez tenha sido mesmo. Ele foi muito inteligente em tudo aqui. Ele já ia fazer um golaço, né? Aí deu o azar da bola bater na trave, ele ainda consegue ter calma para corrigi-lo. Eu fiquei impressionado com o domínio já em progressão dele aqui. Ó. Exatamente, pô. Muda muito. Olha, perfeito. Isso aí ele percebe o espaço, passa, bate muito bem na bola também. Eu ia dizer isso agora, Chapo. O chute dele cruzado foi um chute muito bom, viu? Não, tudo foi uma jogada perfeita de Hélio Borges. Se ele fizer isso 5 vezes na temporada, 5 vezes é muito. Se fizer 3 vezes, eu já estou felizão. É um lance muito bem executado. E tanto é que teve, assim, tive algumas discussões, me marcaram bastante no Twitter sobre Hélio Borges, porque eu acho que muitas pessoas assim não entendem o que é que eu falo sobre Hélio Borges, assim, porque o Náutico precisa de um ponta, tá? Não precisa de ponta direita. O Náutico está devendo salário, mas precisa contratar. Não sei como é que isso vai ser feito, mas acho que vai chegar uma hora que vai ter que fazer. E eu acho que isso só vai acontecer com troca de salário. O Náutico precisa que jogadores saiam para alguns jogadores chegar. E aí você fala, aí eu digo, pô, Hélio Borges, por mim, se for vender, venda. É justamente por isso, pô. Não é porque eu quero que o Náutico tenha uma opção a menos. Não é porque eu acho que o Náutico pode ficar com ponta no banco e trazer outro. Não dá, não pode. Para chegar um jogador, vai ter que sair alguém. Se você tem proposta para um jogador, talvez esse seja o caminho mais fácil de um jogador de tirar um jogador do time. Então, assim, obviamente que se for para ter uma opção a mais e contratar um a mais, contratar um jogador a mais, eu vou contratar um ponta independente de tudo. Fica com ele pós aí, vai ser útil no segundo tempo, em alguns jogos. Agora, se não precisar, se precisando, como eu acho que vai precisar de troca de salário, é uma oportunidade aí que se abre do jogador. E aí, Chapa, eu prometi no pós-jogo que a gente veria os lances de Hélio Borges da partida. Por quê? A galera não gostou muito porque eu disse que eu achava que Hélio Borges fez essa jogada aí. E pronto. Não acho que isso aí credencia ele a ser, por exemplo, o melhor em campo. Muita gente queria 5 estrelas para ele lá na nota. Eu não acho. Eu discordo, assim. Eu acho que se ele tivesse saído nesse momento, era 5 estrelas. Porque essa é a primeira jogada dele. Mas eu não acho que
que mereça, e aí a gente vê os lances de Hélio Borges, e aí a gente tira aqui nossas conclusões. Tem todos os lances aí dele na Vamos partida. fazer. Hélio Borges, João. Chapo comanda aí. Vou soltar ele o Não, Borges essa aí viu? realmente porque eu prometi ter, né? Não tem muita coisa, não. Esse é o primeiro Os lance lances dele. Vamos contar, né? Primeiro lance dele. Primeiro lance dele. E aí, genial. 5 estrelas. Vamos lá. Hélio Borges tá com 5 estrelas. Tá com 5. Vamos deixar aí, 5. Brigou por uma bola boa ali, que gera no contra-ataque mais ou menos ali pro Náutico. Aquele corte foi dele, foi? Foi Ainda bom tá com corte. 5. Ainda tá com 5. Agora ele. Calma, ainda vamos deixar com 5 ainda. Aquela ali já tira um pouquinho para mim. Isso aí conseguiu a bola para o Marcosito, mas aí Vinícius, né? É ele aí? Não, é Arnaldo, né? Esse aí é o Borges. Mas aí tá sozinho, não tem Tá bem muito isolado. o que fazer. Roubou a bola, perdeu a bola. Bom desarme. O combate, né? Olha aí, ó. Deu combate, dando desarme, roubando a bola. Ixi. Que postura diferente do Náutico com o Hélio dos Anjos, né? Isso com o Marquinhos Santos era... É isso? Essa Todo pressão mundo aí... falando. Todo mundo falando, Chapo, por semanas. Tá treinando exaustivo. Ninguém tá aguentando. Tá todo mundo estourando. Tá começando a apresentar o resultado agora, né? O time que sabe combater, né? Aquilo ali foi só... Muriel pegou simples a bola, tá? Gerou só um cruzamento, aí uma finalização. Até agora ele tá num jogo ok. Ele caiu de rendimento depois do... O lance do gol também subiu muita régua, né? Ajudando a marcar aí, levou o drible, mas beleza. Pelo menos tá ajudando. A chance aí de puxar um contra-ataque, né? Se Perder a empolgou. bola. Marcos Ítalo tinha passado no outro lado ali. Vacilou muito nesse lance aí. Mais uma vez. Ganhou a primeira bola. Perdeu. Roubada de bola na frente, boa também. Para manter a posse, isso aí agora tá correto. Perde tempo aí, circula. Tá mais do que certo. Isso aí gerou a finalização pro Náutico. Eu acho que ele viu. A gente deu quantas estrelas gente... para... A gente deu quantas estrelas para Hélio Borges? 4? 3. Acho que a gente podia 4, viu? Eu acho que ó, ele viu o debate da gente nessa semana quando a gente falou sobre a transferência dele lá para a Bulgária. Que Atos até colocou em búlgaro aqui. Pode ir, vai embora, não sei o que. Ele disse, Espera aí, eu vou dar uma resposta pro pessoal. Que ele foi muito bem. Eu acho o muito... Tipo, eu acho que ele jogou bem. Eu acho que ele foi uma boa peça. É porque acaba que, por exemplo, por esse lance, vocês colocariam ele titular? Acho que merece, assim. Não. Aí também, aí foi muito. Justamente, eu acho que existe uma relação, às vezes, exagerada com o Hélio Borges, sabe? Para mim, fez uma ótima partida. Excelente partida, entrou, foi muito bem. Beleza, próximo jogo é Kelvin. Até porque a partida de Kelvin também foi boa. Não foi ruim, não. Não, porque, assim, foi muito exagerado, pô. Assim, 3 estrelas... 3 estrelas foi como se tivesse dado 0, tá ligado? Para Hélio Borges.